Fala gurizada, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Papo de Estudante. Hoje o nosso tema é sempre façam mais do que esperam de você, fechou? Não sei exatamente ainda o que tá na thumbnail, mas deve ser como ser o estudante acima da média, enfim, deve ser isso que chamou a atenção, fechou? A gente vai cobrir alguns pontos que dá pra gente puxar e refletir, discutir um pouco sobre por que é bom fazer mais do que esperam de você, tá? E assim, esse episódio, esse quadro agora, Papo de Estudante, eu gosto sempre de começar com uma frase, tá? Eu gosto de anotar frases que me fazem refletir um pouco, me inspiram um pouco, fechou? E a gente vai bater em cima dessa daqui hoje, é do Les Brown, que é um palestrante motivacional americano, que eu gosto muito, e ele diz o seguinte: faça hoje o que outros não fazem, a fim de ter amanhã o que outros não terão. O que isso quer dizer, tá? Como ser um estudante acima da média? Por que ser um estudante acima da média? Lembrando que você saber ou se achar bom naquilo que você faz, naquilo que você estuda, naquilo que você se dedica, não quer dizer que você tá com o ego lá em cima. Simplesmente representa que você entende e valoriza o seu empenho, o seu esforço, certo? Porque o ego, ele bate nesse ponto aqui, ó, tá? Da educação, do respeito que a gente vai falar ao longo do vídeo. Porque isso daqui pode ser um problema para a maioria, tá? E eu sei que assim, tem muita gente que olha para essa frase e fica assim: sempre façam mais do que esperam de você. Por quê? Porque tem que fazer mais do que esperam de mim? Eu não faço isso, né? Não sou pago para isso, não sou pago para estudar, não sou pago para responder questões, fazer prova, enfim. Então, pô, não vou fazer mais. Por que eu vou fazer mais? Porque, cara, você quer ser diferente? Então você tem que fazer diferente. Você tem que fazer o que os outros não fazem. Se você ficar na média, o seu resultado vai ser mediano. Ponto. Isso é matemática básica, certo? Mas num mercado totalmente saturado, um monte de gente se formando, beleza? Não sei exatamente qual é a sua área, qual faculdade você faz, qual curso você estuda, mas eu faço medicina, certo? E qual que é a parada? Muita gente, muitas faculdades, certo? Mercado extremamente competitivo. E assim, cara, se você quer ser diferente, você tem que fazer diferente. Você tem que se dedicar mais, você tem que se esforçar mais, você tem que estudar mais do que os outros, se você quiser um mínimo de destaque. E aí qual que é a parada? Fazer mais do que esperam de você gera um monte de coisas positivas, nunca negativas, certo? Porque a única coisa negativa nessa frase é a sua percepção quanto ao seu esforço. Por exemplo, fazer mais do que esperam de você. Às vezes você tá lá, virando madrugada estudando, aí bate aquele pensamento: pô, por que eu tô fazendo isso daqui, cara? Amanhã na aula vai ter gente que, porra, ficou bebendo a noite toda, saiu, festa e coisa arada, dormiu e não estudou, né? Aqui na faculdade onde eu estudo, por exemplo, a gente tem as tutorias, né? Aí às vezes o cara pensa assim: pô, eu tô virando noite aqui, sem dormir, várias semanas virando noite e tal, pra tentar dar conta do conteúdo. Vai ter gente que vai chegar lá, vai falar uma ou duas coisas e, pô, não estudou. Mas essas pessoas querem o mesmo resultado que você vai ter, mas elas não vão ter. Porque se você faz o que os outros não fazem, você vai ter no futuro o que os outros não vão ter, porque não se dedicaram tanto quanto você, não estudaram tanto quanto você, não têm o mesmo interesse que você naquilo que você faz, certo? Então fazer diferente é isso. Você quer ser diferente? Faça diferente, fechou? E por que eu coloquei aqui visão de futuro? Vamos puxar 2 pontos, né? Que já tem essas setinhas aqui para não me esquecer. Então vamos lá. O primeiro é motivo. E o segundo é networking. Então aí agora você pensa: meu Deus, networking, né? Essa palavra mais ou menos da moda, tá? O que quer dizer? Cara, motivo primeiro, né? Você estuda por um motivo. Eu reconheço que hoje em dia, pô, você não precisa fazer faculdade para ser bem sucedido, para ganhar uma grana, não precisa. Mas se você tá fazendo faculdade, cara, faz bem feito, se dedica. Você é estudante, então a sua função é estudar, faz sentido, né? Então, pô, o primeiro motivo é se formar, ponto.
Mas você tem que ter um motivo para isso. O teu esforço, as noites que você vira estudando, tanto de energético que você toma e tal, e pá e coisa. Véi, tem que ter um motivo, tem que ter um ponto final. Que às vezes é ser uma referência na área que você quer, trabalhar fora em outros países, ou trabalhar com referências no mercado, certo? E se posicionar lá na frente. Tem que ter um motivo. Mas esse motivo só quem sabe é você. Porque se você tem um motivo muito claro, você vai fazer mais do que esperam de você. Porque você tem isso inconscientemente de que quanto mais você se dedica, mais trabalho, mais esforço você coloca ali naquilo, melhor é o resultado que você vai colher, maior é o resultado que você vai colher. Fechou? Networking, cara, duas coisas, tá? Primeiro, networking, ele abre uma porta, tá? Que eu vou desenhar mais ou menos aqui, isso daqui é uma porta, certo? E é a porta das oportunidades, beleza? Por quê? Porque o networking, ele consiste em interação social. E é onde está o maior segredo, muita gente não se liga nisso. Você perde o networking quando você briga, discute com um professor. Você perde o networking, né? Que eu já vou explicar o que isso quer dizer. Quando você não se dá bem com seus colegas, quando você puxa o tapete de alguns colegas. Por que o networking é importante? Porque ele abre a porta das oportunidades. Lá na frente, quando você se formar, você vai querer trabalhar no escritório do teu professor, se você faz direito, por exemplo. Vai querer trabalhar na empresa de alguma referência, mas às vezes o teu professor tem contato com aquele cara. E aí ele vai perguntar, você foi aluno do fulano? Fui. Aí ele vai lá e pergunta pro teu professor, como que era fulano? Como que era essa aluna? Pô, os professores sabem exatamente quem tá ali porque quer, porque tem interesse, e quem tá ali nas coxas, tá levando, sabe, empurrando com a barriga. Porque, cara, as pessoas percebem quando você é um vadio, percebem quando você é um otário. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você tratar os outros bem, se você se dedicar, se você fizer mais do que esperam de você, as pessoas percebem aquilo. E veem, essa aluna, esse aluno é respeitoso, é educado, tá aqui por interesse, no sentido de, tá interessado, né? Não tá por interesse, tá interessado. Que mais? Cara, tá com vontade de aprender, tem sede, tem gana de aprendizado, quer chegar em algum lugar. As pessoas enxergam isso muito fácil, muito claro, tá? É muito transparente quando você tá ali por obrigação, porque você não quer, e quando você tá ali com um motivo, com um foco, né? Com uma visão de futuro. Fechou? Então networking é isso. Você possivelmente vai ser colega dos seus professores, vai trabalhar com atuais colegas de turma. A boa relação e mostrar que você é uma pessoa de palavra, por exemplo, eu vou fazer tal coisa, você vai lá e faz, isso é o básico, né? Mas a maioria das pessoas não faz e isso cria um baita de um networking que lá na frente, cara, é só benefício, entendeu? Esse ponto aqui, basicamente, a gente já passou, mas, cara, educação, respeito, consideração pelos outros nunca é demais. E muita gente se permite desenvolver um ego gigante a depender da profissão que você tem. Né? Como eu falei, eu estudo medicina, certo? E aí você já vê na graduação, gente que não se formou ainda e acha que sabe tudo. Tem uma frase, eu não lembro quem falou, mas tipo assim, quem acha que sabe tudo não sabe nada. Clichê pra caramba, mas é a maior verdade. Porque se você sabe tudo, você não se permite aprender. Você não se permite escutar os outros, certo? E é isso, então você tratar os outros com respeito, com educação, as pessoas percebem aquilo. A humildade, né, na ação da pessoa que está disposto a aprender, está disposto a escutar, está disposto até a ensinar. É simplesmente a maior forma de aprendizado, tá? E aqui, por que eu coloquei o seguinte? Faça pelo menos o básico.
Depois eu explico por que pelo menos está entre parênteses, tá? Porque assim, cara, o que é fazer o básico? Fazer o básico é fazer justamente o que as pessoas esperam de você. É o básico. Igual aquele exemplo que eu dei agora. Então, por exemplo, falei que, gente, pode deixar comigo, eu vou escrever esse parágrafo aqui. Digamos que eu e meu grupo, a gente está escrevendo um trabalho para publicar. Não, deixa que esse capítulo aqui, esse parágrafo é comigo. O mínimo é eu escrever o parágrafo, concorda? Porque senão aí o pessoal abre o trabalho e fala assim, porra, a gente tem que entregar amanhã e o Jerônimo ainda não escreveu a parada. Pô, o cara não tem compromisso, o cara não tem, pelo menos, respeito com o resto, né? Então o básico é fazer aquilo com que você se compromete, fazer a sua função. Você é estudante, o básico é você estudar. O básico é você ter o mínimo de interesse para, chegar na aula com aquele olhar atento. O professor falou isso, explicou isso, eu não entendi. Aí você pergunta, professor e tal, como assim? Né? Os professores gostam de ensinar, gostam de ajudar alunos que estão dispostos a aprender, certo? Por que que tá entre parênteses? Cara, porque a maioria não faz o básico. Não faz, certo? Cara, assim, às vezes você se deu bem, e aí já pode agradecer a Deus mesmo, porque assim, às vezes você já entrou num grupo na faculdade onde todos estudam, todos se dedicam, todos têm uma visão de futuro, todos têm vontade de aprender. Cara, aí é perfeito, certo? Porque tá todo mundo, né, no mesmo nível, ou puxando o outro pra cima, isso é muito bom. Só que, cara, isso é uma bolha, certo? Às vezes a gente acha, não, e tal, essa que é a realidade. Não é, cara, não é. A maioria estuda de véspera, a maioria não estuda, a maioria cola, a maioria não tá nem aí, certo? A maioria estuda pra prova, não estuda pra vida, certo? Então, fazer o básico já te coloca lá na frente, só que assim, fazer o básico é fazer o que esperam de você. As pessoas se acostumam muito rápido com o básico. Porque é comum, é o básico, né? Mas fazer isso já te coloca na frente de muita gente, pra tu ver como tá ruim o negócio, certo? E aí, cara, o interesse, tá? O interesse tem 2 pontos muito importantes, que é a proatividade e a curiosidade. Como que isso daqui tem relação com fazer o que esperam mais de você ou como se tornar um estudante acima da média, tá? Qual que é a parada, velho? Esse daqui, inclusive, se articula muito com esse daqui. Por quê? Como eu falei, professores, colegas de turma, amigos que veem aquela pessoa, que no caso é você, né? E, esse aluno, essa aluna, esse meu amigo aí é dedicado pra caramba, né? Não liga em ensinar, em ajudar os outros, tá sempre antenado, querendo aprender. As pessoas notam isso e valorizam isso. E lá na frente isso te ajuda muito, porque esses 2 fatores estão diretamente relacionados com o seu aprendizado. Vamos trazer a proatividade antes, tá? A proatividade é estar disponível, basicamente. E se mostrar disponível, como assim? Você tá na sala e aí o professor fala assim, eu preciso de algum voluntário para mostrar uma manobra semiológica, ou para fazer um cálculo, ou para ir fazer um cálculo no quadro, ou para ler alguma lei, enfim. Tô dando exemplos aí de alguns cursos que eu sou meio leigo, tá? Mas, qual que é a parada? Quando você vai, você já é diferente dos outros, porque a maioria não vai. Né? Fica aquele grilo na sala, né? Cri, 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 entendeu? Fica o silêncio. A gurizada tem vergonha de ir lá na frente, tem vergonha. Só que aí que tá o problema, cara. As pessoas pensam muito mais no que os outros vão pensar delas, se elas forem lá, do que o quanto elas vão aprender se elas forem lá na frente, se elas ensinarem pros outros, se elas serem a cobaia do professor, por exemplo, porque não tem nada a ver com puxa-saco, entendeu? É você estar pensando no seu aprendizado e se expondo a situações em que seu aprendizado fica muito mais fácil. É muito melhor aprender na prática do que na teoria. Porque não basta a teoria, você tem que praticar.
aquilo que você lê, certo? Aquilo que você estuda. Então a proatividade, cara, é muito importante. O professor valoriza aquele aluno que, se importa em estar ali, certo? Ah, professor, você quer ajuda? Ou para os seus colegas mesmo, né? Ah, gente, tá, vocês entenderam isso daqui, né? Não, se precisar e tal, eu ajudo vocês, enfim. Sabe, as pessoas realmente gostam disso, valorizam isso. E a curiosidade, ela é quase um sinônimo, tá? De conhecimento. Por quê? Porque quando você é curioso, você não se contenta apenas com uma informação dada ali. Você vai atrás de outras referências, você pergunta para veteranos, você pergunta para professores, certo? É a mesma coisa, vamos falar de farmacologia, por exemplo. Às vezes o professor fala um medicamento e você tem 3 opções. Você não sabe se ele inventou, você não sabe se aquilo é um medicamento de verdade e você não sabe se aquilo é um Pokémon. Porque é absurdo o tanto de remédio que tem nome de Pokémon. E aí você fica assim, será que o professor inventou essa parada? E aí você vai estudar. E aí você vai atrás. E você fala, não é um Pokémon, cara. É um remédio de verdade. E aí no outro dia, às vezes o professor pergunta assim, vocês viram aquele remédio? Aí você fala assim, professor, eu vi. Ele atua assim, assim, assado. Serve para essas doenças, para aquilo. Entendeu? A proatividade é isso. E a curiosidade é isso, né? Curiosidade. Proatividade era o exemplo de antes. Certo? Mas é você ir além. O curioso, naturalmente, ele faz mais do que esperam dele, certo? Porque você já estuda naturalmente mais do que os outros, certo? E se você faz o que os outros não fazem, você vai ter o que os outros não vão ter. Porque simplesmente você está se esforçando mais, se dedicando mais, fazendo mais do que esperam de você. Fechou? Gurizada, deixa nos comentários se você gostou desse tipo de assunto, tá? Se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha se você acha que vai contribuir com alguém e até o próximo episódio do Papo de Estudante, fechou? Valeu!